Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos de volta! 24ª Roda dos Esclarecedores. Estamos aí com você. Você já ouviu aí Sérgio Lopes, o Rei e o Ladrão. Nós estamos saudosistas hoje, ouvindo música antiga. Faz parte, né? Rememorar, né? Ontem nós tivemos uma posse muito interessante. Vimos alguns amigos. Relembramos alguns momentos de comunhão no Reino de Deus, né? Foi a posse do presbítero Nando. Eu espero que ele esteja nos assistindo ali em Cocal. E hoje nós estamos aqui, chegamos já tarde da noite, né, irmão Kenneth? Mas isso não é impedimento para a gente estar aqui reunido, a equipe de mídia e aqui o pessoal que estiveram na posse ontem. O pessoal que estiveram na posse ontem, né? Estamos aqui, completo, pegado. Né? Então, estamos aí na 24ª Roda dos Esclarecedores para tratar um tema hoje sobre profecia, né? E aí a gente tem algumas coisas interessantes para falar com vocês sobre esse tema. Você sabe que a Roda dos Esclarecedores é uma alternativa que a gente tem para a Escola Bíblica Dominical nesse momento de pandemia, né? Uma forma que a gente encontrou para estar tratando esse tema. E você que é nosso ouvinte, assíduo aí, compartilhe esse link com o máximo de pessoas possíveis. O ideal é que você já tenha uma lista de transmissão. A irmã Josi, ela tem uma lista de transmissão. Apareceu o link, ela manda para tudo quanto é amigo. E hoje nós temos uma presença muito especial hoje aqui, assistindo ao vivo conosco. O professor Viana, rapaz, está conosco. Estamos felizes que você está aqui. Tá? Ele é nosso... É uma audiência certa, mas hoje ele veio ao vivo e saiba que todos os domingos nós estamos aqui e você é nosso convidado. Você também que está em casa e de repente quer saber dos bastidores da Roda dos Esclarecedores, você pode vir domingo de manhã, 9 horas da manhã, nós estamos aqui reunidos para fazer esse trabalho de adoração ao nome do Senhor e levar boa teologia na internet, abençoar a sua vida. Afinal de contas, nós reprisamos a frase do Rodrigo Bibo de Aquino: teologia é o nosso esporte. Então hoje na 24ª Roda nós temos Provai se os Espíritos são de Deus. E aí a gente vai tentar caminhar aqui para saber se a profecia é para os nossos dias, porque tem gente que diz que não é mais. Nós vamos tentar caminhar aqui à luz das Escrituras. Nós não vamos trabalhar aqui com achismo, nós temos uma confissão de fé, né? Nós vamos explicar aqui a diferença entre ser cessacionista e continuista, e um dos dons é a profecia. E nós assumimos já a posição que nós cremos, mas nós vamos explicar as duas linhas de pensamento. E nós vamos falar aqui também sobre exatamente esse ponto, né? Então, provai e vede se os Espíritos são de Deus, né? Então, eu sou o Adonias Carvalho e hoje a nossa Roda dos Esclarecedores está profética. A frase foi de última hora, irmã Josi, que pensada no... Eu gostei. Foi? Eu estou feliz aí com a participação do Kennedy, Marcelo. Olha aí, voltando, né? Estamos de volta. Voltando. Bom dia a todos vocês que estão aí. Mais um domingo, estamos felizes em estarmos aqui mais uma vez. Um tema bem pertinente para os nossos dias, né? E a minha frase de hoje é do grandiosíssimo John Piper. Orar com fé não significa que tudo que pedimos acontecerá. Significa que confiamos que Deus nos escutará e nos ajudará da melhor forma. Se nós tivermos essa convicção no nosso coração, nós não vamos precisar estar indo buscar falsas profecias para as nossas vidas. Rapaz, irmã Josi, o que falar depois disso, irmão Kenneth, né? O negócio tá pesado hoje aqui, viu, rapaz? Eu tô aqui tentando ver se... Cadê a frase? Não, estamos aqui de volta, né? Em primeiro lugar, paz do Senhor a todos os irmãos e amigos que nos assistem aí através das redes sociais. E a minha frase do dia é: preenchendo os espaços vazios. Pronto. Estou de volta aqui, mas preenchendo espaço de quem não estava impossibilitado de estar aqui. Mas estamos aqui para a glória de Deus, para estarmos aí dando aí a nossa pequena contribuição. Que Deus abençoe a todos. Esse povo é modesto, eu gosto desse povo modesto, né? Mas eu quero contextualizar aqui com vocês, né? Porque nós vamos tratar, você que tem uma Bíblia aí em casa, nós não tiramos isso da nossa cabeça, né? A gente tem um tema, a gente segue a lição bíblica da CPAD, o terceiro trimestre da Escola Bíblica, que é exatamente falando sobre isso, né? A igreja no tempo de crise, comentado pelo missionário, né? Missionário Eurico Bester. Eu ia dizer aqui a nacionalidade dele, mas eu nem me lembro mais se é sueco mesmo. Mas vamos ficar só com Eurico Bester, né? Que para não arriscar aqui, tá dizendo alguma coisa errada. Mas muito bem. E aí a gente está tratando já essa parte do tema, né? E isso tudo está atrelado ao momento em que houve o retorno do povo de Israel do cativeiro babilônico para Jerusalém.
E agora nós vamos tratar especificamente uma parte do livro, que é a parte do livro de Neemias, onde a gente vai tratar o Neemias 6, do 10 ao 14. Porque aconteceu um episódio muito interessante, né? E aí eu quero contextualizar com vocês no texto bíblico mesmo. Você que está em casa, você pode acompanhar. Neemias 6, do 10 ao 14, diz assim: E entrando eu em casa de Samaías, filho de Delaías, o filho de Metabel, que estava encerrado, ou seja, estava preso, imagino eu, aqui pelo termo bíblico, disse: Vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Olha o que estava acontecendo aqui. Porém eu disse: um homem como eu fugiria, e quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. Preste atenção que isso aqui tem um negócio interessante. E conheci que eis que não eram de Deus quem o enviara, mas esta profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Para isso o subornaram, para me atemorizar, para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivesse alguma causa a fim de infamarem e assim me vituperarem. Olha o que estava acontecendo aqui, irmão Kenneth e irmão Josi, vocês devem saber melhor do que eu, vocês são estudantes desse processo aí. Mas para quem está nos ouvindo, a minha pergunta vai consistir exatamente nisso, né? Os samaritanos, aqui representado por duas figuras muito emblemáticas no livro de Neemias, que é Tobias e Sambalate, né? Inclusive, quando a gente iniciou o trabalho aqui da obra do Senhor, em 2018, o nosso lema é: estamos em uma grande obra. E é exatamente essa resposta que Neemias dá para Tobias e Sambalate. Ou seja, eu não posso parar, nós estamos numa grande obra. E aí, gente, no nosso meio pentecostal e assembleia, a gente diz assim: não pode se levantar Tobias e Sambalate que não vão nos derrubar, porque nós estamos ocupados fazendo uma grande obra. Isso é muito emblemático, porque esses camaradas aqui, Tobias e Sambalate, são uma representação de tudo que não presta. Desencorajador, blasfemador, fuxiqueiro, confusento, para parar aqueles que estavam fazendo a obra de Deus. Então eles se levantaram para você ver o nível de baixeza que às vezes o homem tem para atrapalhar a obra do Senhor. Então eles agora, observando que a profecia tinha um local de espaço muito aceitável no meio do povo de Israel. Por quê? Porque tinha tido um profeta muito sério, Jeremias. Jeremias profetizou e se cumpriu. E nos tempos deles tinha dois profetas muito respeitados, que eram o quê? Ageu e Zacarias. Então Tobias e Sambalate dizendo: eles gostam de profecia? É? Pois tá bom, já sei o que é que eu vou fazer. E aí eles pegaram e contrataram um camarada chamado de Naodias para proferir uma profecia para Neemias, com dois intentos. Causar medo em seu coração. Ó Neemias, Deus me fala, estão querendo te matar. Se eu fosse você, corria para o templo e entrava e me fechava lá dentro. Ou seja, a intenção era atemorizar e fazer ele pecar, né? E aí a minha pergunta consiste basicamente, dando esse contexto, existe no cenário evangélico dos nossos dias profecias encomendadas ou falsas? E se sim, como esse tipo de acontecimento tem prejudicado o povo de Deus? Assim, existe quem faça esse tipo de situação? E a gente pode contextualizar falando do cenário de Neemias. A gente está aqui num bate-papo, irmãos. Vamos ficar tranquilo aqui, que aqui a gente não está para resolver os problemas de profecia não, que a gente não ia conseguir hoje não. Mas em sim esclarecer algumas coisas para o povo de Deus que nos assiste. É bem interessante nós levarmos em consideração que Neemias, ele tinha convicção do seu chamado. É o primeiro ponto que eu quero trazer aqui novamente, nós já comentamos no domingo passado. É muito importante que nós tenhamos convicção do nosso chamado. O Senhor nos chamou para pregar o Evangelho. Qualquer profetada que vier contra isso, nós vamos ter que examinar à luz das Escrituras. Vamos ter o discernimento. Vamos ter o discernimento à luz das Escrituras. Então Neemias sabia, ele não era sacerdote, então ele não poderia adentrar. Então ele já tinha claro a missão que Deus havia lhe dado. Neemias já tinha claro que ele não era sacerdote, então ele não poderia entrar. Então, examinando as Escrituras, ele sabia: rapaz, essa profecia não vem de Deus.
Porque se ele está dizendo que eu tenho que adentrar o templo, eu estaria ferindo um princípio bíblico. Então eu não posso. E aí, logo em seguida, Neemias tinha muito convicto em sua mente o seu papel de fazer aquilo que o Senhor lhe ordenara. E aí ele rebate dizendo: meu amigo, nós estamos ocupados, estamos em uma grande obra e não podemos estar desistindo. E o que a gente pode trazer para os nossos dias? Nos nossos dias, muitas pessoas se deixam enganar, e a gente vai, no decorrer da lição, ver exemplos no Velho Testamento e no Novo Testamento de pessoas que não analisaram as profecias. E aí acabaram desagradando o Senhor. E é interessante porque, assim, geralmente, num contexto de profecia, está uma carga emocional ali, né? Ou seja, nós somos pentecostais. Não é lindo quando Deus fala com a gente? Né? Assim, você vê alguém... Então, assim, tem uma carga emocional. Mas mesmo assim, sendo lindo, sendo maravilhoso, eu tenho que parar e analisar à luz da Escritura. Porque, muitas vezes, não pode que o camarada esteja te incitando a crer em algo que a Bíblia condena, que não é por aí, né? E aí você acha que você colocou foi muito cirúrgica nesse ponto, Josi. E aí, assim, o que a pergunta está nos dizendo? E nos nossos dias, esse tipo de acontecimento tem prejudicado o povo de Deus? Com certeza, com certeza. Mas o que eu tenho visto, Adonias, e a gente tem comentado aqui ao longo das rodas, é que tem pessoas que elas ficam correndo atrás de serem enganadas. E eu passei por um período, eu gosto muito de dizer que todas as nossas experiências, tudo que nós vivendo, elas vão somando para que haja um amadurecimento. Eu também passei por essa fase, né? Que, irmã fulano de tal é muito usada por Deus. Pois vamos convidar, vamos até sua casa, vamos até lá. Hoje tem muito disponível aí as lives de profecia, onde as pessoas ficam acessando para ouvir uma profecia de Deus. Meu irmão, você quer ouvir uma profecia do Senhor? Dobre seus joelhos, ore ao Senhor e leia a Bíblia. A Bíblia está cheia de profecias lindas para a nossa vida. E aí, se o Senhor quiser lhe trazer uma palavra específica, Ele vai, não se preocupe, que o Senhor vai, a seu tempo, de acordo com a sua vontade, está trazendo alguém até você. Lembro-me de uma época em que eu estava no processo de uma grande luta, e eu já não estava mais nessa fase de buscar profecia, de atrás de um irmão e outro. E eu lembro-me que Deus usava um homem ímpio, que era muito amigo da gente, e ele era um advogado, e muito amigo da gente, a gente conversava muito, e ele dizia muito que ele era cristão, acreditava em Deus, mas ele não seguia uma religião. Se ele tivesse com espíritas, ele concordava com alguns princípios espíritas. Se ele tivesse com crente, ele concordava com algumas condutas católicas e assim por diante. Mas Deus usou muitas vezes a boca daquele homem para falar comigo. E não era dizendo, assim te diz o Senhor, não. Era em conversas normais, eu ouvia e eu sentia que era Deus usando ele para falar comigo. Então, se você quer ouvir a voz do Senhor, meu irmão, busque um momento com Deus. E nós estamos todo domingo reforçando isso, porque até parece que isso precisa ser ensinado. Você falando aí, eu me lembrei, sabe quem? Do Guilherme da Ponte, né? Ele conta, e a gente até falou sobre isso, né? Que ele foi plantar uma igreja em Recife, né? E aí ele foi alugar um galpão. Aí o galpão caro, moço, acho que na época uns 10 mil reais. Aí eles, falando com o proprietário, não, rapaz, eu não tenho condição não. Aí ele usando esse contexto, né, só para esclarecer, que eu imagino que é o mesmo contexto que a Josi está falando, ele disse, rapaz, tu é pastor? Você não é pastor, não? Tu não tem fé, não? Ele disse, rapaz, Deus me deu uma bofetada na boca do ímpio, do ateu. Ateu falando, assim, tu não tem fé, não. Ou seja, muitas vezes a gente é confrontado com a Bíblia, às vezes na boca de alguém que nem professa a fé, mas nos corrige, nos orienta desse jeito. Isso aí pode? Eu pensei que tu era crente. Quem não já ouviu, né? Diz, rapaz, crente pode fazer isso. Eu disse, rapaz, o cara que... Eu costumo até dizer em pregações, que eu já até disse aqui, se você tem dúvidas sobre o que você pode ou não pode fazer, pergunte para alguém que não conhece a Jesus.
Porque se você tem dúvidas sobre o que você pode fazer, o teu amigo que não conhece a Jesus sabe o que é que um crente pode ou o que o crente não pode fazer, né? A impressão, às vezes, que eu tenho é que as pessoas querem tudo muito pronto, sabe? É aquela coisa, não precisa ter esforço. As pessoas, na verdade, não querem ter um esforço para ler Bíblia, estudar a Bíblia, pesquisar, meditar. Porque assim, quando você passa a ter essa prática diária, as coisas vão fluir muito mais facilmente. Tanto você vai rejeitar falsas profecias pelo discernimento que você tem, pelo conhecimento da palavra, como você não vai sentir essa necessidade constante de estar ouvindo a voz de Deus prontinha através de alguém. Porque parece que a gente sente uma necessidade, parece que isso é muito normal do ser humano, de você ter um conselho pronto, tipo, vá por aqui porque aqui você tem a vitória, faça desse jeito porque desse jeito você tem a vitória. Você quer ouvir isso, mas não quer ler, não quer buscar isso através do conhecimento da palavra. Então as pessoas, elas estão muito acomodadas, e eu acho que isso é até uma estratégia de Deus para dizer assim, eu não vou te falar porque tu tem que ter um esforço de ir buscar na palavra. Porque o que é que a palavra diz? Examinar as escrituras. O que é que a palavra diz? Medita de dia e de noite, né? Então assim, está na Bíblia, o segredo está na Bíblia. Cabe a nós buscarmos isso através da nossa leitura, através do nosso estudo. E isso leva tempo, isso realmente causa um certo trabalho, né? É um esforço, e é natural. Tudo que nós vamos conseguir adquirir durante a nossa vida para o bem, nós temos que nos esforçar para isso. E mesmo nos esforçando, às vezes a gente aprende errando, a gente aprende caindo, tropeçando, né? Mas é importante que a gente, respondendo a pergunta, existe sim isso hoje. A questão muito importante é a questão de ter falado sobre você vê que a estratégia do diabo, a estratégia do diabo contra o povo de Deus. Os samaritanos observaram, eles gostam de profecia, eles dão ouvidos à profecia, então vamos criar uns aqui, né, em laboratório, vamos criar uns aqui em laboratório, vamos jogar lá no meio deles e dizer o que eles querem ouvir, ou algo que seja do interesse, ou melhor, não é algo, mas algo do nosso interesse. Vamos jogar essa isca, porque a gente sabe que eles pegam isso facilmente. Uma lição para nós que somos crentes. Talvez hoje é que esteja mais nesse contexto, né? Porque até a gente leu no texto ontem falando assim, ó, procurarão doutores aos seus próprios interesses. Exatamente. Ou seja, hoje, se você disser o que o camarada quer ouvir, Deus falou comigo, né? Raramente você encontra alguma profecia de exortação. Geralmente Deus vai te dar isso, Deus vai fazer aquilo, né? E o interessante é que isso eu já ouvi histórias, eu nunca vi isso, mas eu já ouvi histórias de pessoas, por exemplo, quando a profecia é por casamento, aí a profeta, entre aspas, quer que a filha case com um fulano de tal que já está namorando com o outro. Aí o que ela faz? Ela, como ela é conhecida como aquela que revela, então ela vai lá e diz, eis que eu te digo que essa não é tua. Eis que eu te digo que o Senhor manda te dizer que eu é que sou a tua sogra. Porque ele está querendo aquele genro, né? Então assim, nós temos que ter muito cuidado com isso, porque o inimigo se utiliza disso. E às vezes a gente vai até ver, acho que mais para frente, que às vezes não é, existe o inimigo usar e existe a pessoa usar, querer usar a Deus, usar a profecia para conseguir algo. É o que mais acontece, na verdade. E eu citei um exemplo aqui de casamento, mas uma infinidade de situações em que a pessoa, querendo tirar um proveito, vai usar o nome de Deus para conseguir isso. E assim, a gente sabe hoje, inclusive até pelas redes sociais, você investigar a vida de alguém é muito fácil, né? Então assim, a gente sabe de casos, inclusive, e eu faço esse ponto e depois eu faço um contraponto rapidinho para a gente continuar. Que chegam, investigam a vida da pessoa toda, aí na hora do culto sai entregando, é fulano e tal, ou seja, para dar uma credibilidade naquilo que está fazendo. Então isso é usar o reino de Deus. Aí quando a gente diz isso, a impressão que talvez você ouvinte que esteja em casa, assim, então não existe mais profecia. Exatamente. Então assim, não existe ninguém sério. Não, pelo contrário.
Isso, você vai ver que isso não é uma prática dos nossos dias. A Josi muito bem salientou, acho que Kenneth também, no decorrer do nosso estudo aqui, você vai perceber que isso era uma prática do Antigo Testamento. Encomendar profecia, não foi o pessoal que inventou agora, mas por que nós estamos defendendo um exame sério das Escrituras? Porque a partir disso, e com discernimento, uma vez que nós somos continuistas, e eu preciso só fazer esse ponto aqui, o que é o continuista? É aquele que crê que os dons que estavam presentes ali na era apostólica, os dons listados ali em Efésios 4:11, aquela lista de dons ali listada ainda em outras partes da Bíblia, como Romanos e Coríntios, estão presentes nos nossos dias. Não cessou. Tem um grupo de irmãos, especialmente irmãos de fé reformada, que eles creem, eles são cessacionistas. Que é o que? Creem que os dons foram específicos para aquela época. Já cessaram. Não faz parte dos nossos dias. Mas nós cremos na profecia. É bem verdade que em muitos lugares ela está distorpada. Em muitos lugares a profecia tem sido usada de forma extrema, que não está de acordo com as Escrituras. Mas eu creio sim que Deus usa a palavra profética, que Deus usa a profecia e pode sim revelar. Por exemplo, eu tenho um exemplo de um dos nossos audiências certa aqui, que é o irmão Orleans. O irmão Orleans, com muita tranquilidade, ele já me testemunhou isso, eu tenho liberdade devido à nossa amizade para falar sobre isso, que ele disse: olha, um dia eu fui pro culto, ninguém sabia, tinha coisas que só era eu e Deus, e aquele pregador naquele dia, ele destrinchou a minha vida inteira, não tinha como, amigo. Não tinha como ele pesquisar em rede social, não tinha como ele saber, porque era coisas comigo. Já aconteceu então, comigo isso também. Então, assim, isso dá credibilidade que Deus é um Deus que revela. Agora a gente sabe situações específicas. Por exemplo, eu já recebi profecia e disse: olha, tu vai pregar em vários lugares. Não, tá nem dizer assim, irmão, isso aí está no geral. Aceitou Jesus, já está no pacote de quem aceita Jesus pregar em vários lugares, porque não significa que eu vá ocupar púlpitos de lugares importantes, mas que eu posso testemunhar do evangelho em vários lugares. Inclusive, então, essa daí é genérica, né? Qualquer inclusive, se alguém já recebeu essa profecia aí, saiba eu mesmo faço uma agenda. A gente tem diversos campos missionários aqui pro camarada exatamente, pregar. se você está nesse pacote aí, só estava esperando, a gente tem vários lugares para você pregar. Então assim, mas tem algo que às vezes, porque a gente sabe que o Espírito Santo quer que convence o homem do juízo, da justiça, do pecado e do juízo. Então tem casos que Deus trata no interior, no específico. Agora, uma coisa que a Josi salientou: nós não podemos ser caçadores de profecia, que eu acho que esse é o grande problema, né? Eu lembro de uma vez, a gente está numa vigília, e aí uma casa muito conhecida daqui, depois você vai ficar com curiosidade, aqui a gente vai comentar depois, né? Mas que diz que é o nome que faz o fuxica, eu não vou citar o nome. Mas a gente estava numa casa preparando para uma vigília, e a filha da dona da casa veio: tem algum recadinho de Deus para mim? Eu achei muito interessante, porque parece que você vai baseando a sua fé naquilo, né? Diz: Deus tem recadinho. Ou seja, essa pessoa ela está propensa, no momento de uma pergunta como essa, ela está propensa a receber qualquer mentira. Exatamente. O que disserem para ela, ela vai acreditar como sendo de Deus. Ou seja, ela não está preocupada em provar o Espírito. E receber todo o conselho de Deus, né, como a Escritura. Mas tem algum recadinho específico para mim? Né? Então a gente tem que ter esse discernimento. Eu quero só salientar, né, que nós continuamos acreditando nos dons espirituais. Nós não acreditamos em dons emocionais, que são baseados na emoção daquele que entrega e daquele que está esperando receber. Peraí, José, eu vou pedir para tu repetir. Você está profunda demais, cara. Isso aí tem que sair uma frase. Repita, por favor. Nós acreditamos em quem, no que nós não acreditamos. Nós não acreditamos em dons emocionais, mas nós acreditamos em dons espirituais. Talvez possa passar essa impressão para o público de que a gente está combatendo as profecias, contra os dons espirituais. Não tem nada a ver. Mas na verdade, eu até lembrando aqui, eu pensando, por que a gente às vezes tem que combater? Porque tem muito mais profetas, entre aspas, desviados do que profeta realmente de Deus. Quando a gente vai lá para a história lá do rei de Israel, quando ele manda chamar os profetas, né? Estava lá com Josafá, se não me engano, o rei de Israel, Josafá, e manda chamar os profetas para eles profetizarem como é que seria a guerra contra o Ciro. Contra o Ciro, né? Contra os Ciros. E aí, todos os profetas diziam: não, pode ir, que você vai ter vitória. Pode ir que você vai ter vitória. Ou seja, eram diversos profetas profetizando mentira. Mas tinha um no meio daqueles
que falava a verdade. E o rei Josafá disse, não, eu quero um profeta de Deus. Ou seja, esses teus profetas eu já ouvi, mas tem algum profeta de Deus? Rapaz, tem um aqui, Micaías. Aí mandaram trazer Micaías. Quando chega Micaías disse, não, você vai ser vitorioso, pode ir à guerra, você vai ser... Aí ele conhecia tanto que Micaías era um homem de Deus, né? Que ele disse, rapaz, eu estou te falando para tu falar o que é que Deus está mandando tu dizer. Você quer ouvir o que Deus está mandando dizer? Quero. Então, lá vai. Você vai morrer. Deixa eu só abrir um parêntese aqui. Você vai morrer, né? Só abrir um parêntese. É interessante a comunhão que Josafá tinha com o Senhor. Na hora que Micaías fala, ele entendeu. Rapaz, ele só está falando ou porque ele está sendo censurado, que é o que realmente estava acontecendo. Micaías estava sendo censurado. A pressão do povo, né? A pressão do povo. Porque Acabe só queria ouvir profecias a seu favor. Então, Micaías já sabendo disso, não, pode. Na hora que Josafá escuta, a comunhão que Josafá tinha com o Senhor era tão grande que ele disse, rapaz, eu estou querendo ouvir, não é o que agrada o rei e as outras pessoas, não. Eu quero ouvir o que Deus está te falando. Ah, então você quer ouvir o que Deus está lhe falando? Ou então segure aí. E na verdade ali, eu vejo mais da parte do rei de Israel. Porque a gente quando a gente está lendo lá, a gente vê que são dois reis, é o rei de Israel e Josafá, né? O rei de Israel, que no texto não diz, mas só diz assim, o rei de Israel, ele tem um discernimento, até mesmo pelo o histórico de Micaías, que sempre profetizava contra. Não chama esse aí que fala a verdade, sempre. Não, vamos chamar alguém então, que... quando ele viu o profeta falar a favor dele, está mentindo, fale a verdade. Aí o profeta foi... Porque é interessante como às vezes alguém que está no pecado, ele está sempre querendo ouvir coisas boas ao seu respeito, e ele só ouve lapada, porque ele está no pecado. Não tem como alguém que está no pecado ouvir algo que vá às vezes trazer alegria e conforto, no sentido de que não, Jesus, obrigado porque eu estou no caminho certo. Mas vai ouvir só lapada, porque a vida dele é uma vida de erro. Se ele está na igreja, ele vai ouvir todo tempo dizendo, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não deve fazer isso. E era o que acontecia ali com o rei de Israel. E quando o profeta vai e diz para ele, tu vai morrer, né? Aí ele disse, eu estou dizendo que ele sempre fala contra mim, né? Então o que é que eu estou... Resumindo, onde é que eu quero chegar, porque eu comecei falando sobre isso. É que muitos eram os que falavam mentira, e apenas um estava falando a verdade. Então o motivo às vezes da gente estar combatendo aqui, tem um momento que a gente... incentiva, irmão, busque os dons. Paulo orienta, busque com zelo os melhores dons. Né? Só tenha cuidado, é porque assim, na verdade, como a coisa ficou avacalhada no meio pentecostal, então a gente tem que trazer um ensinamento, porque a coisa está de fato avacalhada, como estava lá em 1 Coríntios, quando Paulo escreve. É porque a coisa estava avacalhada. Ele trouxe o quê? Ele trouxe o conhecimento, ele trouxe o ensinamento. Vamos organizar o culto, porque a coisa está muito desorganizada. Ele não chegou para proibir, ele chegou para organizar, trazer uma palavra de organização para o culto. E é o que às vezes a gente tenta fazer, né? Porque a liderança tem que estar com esse discernimento. Quando ele observa que a coisa está fugindo do padrão, ele vem biblicamente e apresenta, é aqui, ó, é dessa forma, é assim que a Bíblia diz. Até porque nós seremos cobrados exatamente por isso, pela fidelidade às Escrituras. Eu quero só salientar aqui essa questão das pessoas que buscam, né? Nesses meus anos, eu tenho visto pessoas que até recebem de Deus uma profecia, mas lembrem que sempre as profecias bíblicas, elas estão seguidas de um si. Olha, quando o Senhor falou com Josué, ele disse, Josué, se tu meditares na minha lei. Então já vi muita gente que até ouviu uma profecia, Deus realmente falou, olha, eu tenho isso para fazer na sua vida, eu quero realizar isso, eu quero fazer aquilo, mas tu precisa se desviar dos maus caminhos, tu precisa buscar a minha face, e a pessoa passa anos e anos e anos, nunca recebe, e ainda diz o seguinte, não foi de Deus.
Mas a pessoa não analisa, que é outro contraponto também. Não analisa que para que ela recebesse aquilo do Senhor, ela teria que mudar o seu comportamento e fazer aquilo que o Senhor espera que nós façamos. Então, algumas pessoas, elas buscam só bênção, e aí elas querem só os profetas que entregam chave, que entregam casa, que entregam marido bom, que entregam dinheiro, mas não querem ouvir muitas vezes a exortação. E assim, muitas das profecias que eu já tenho recebido são muito mais de exortação do que de bênção. Não, e você vai ver esse desenvolver, e aí assim, eu quero chamar aqui um ponto, eu acho que talvez a gente nem comente esse ponto, mas eu achei importante porque eu achei de uma hombridade a atuação do Luiz Hermínio. Ele se intitula apóstolo, vocês sabem muito bem a minha posição sobre apóstolo, para mim apóstolo bom é apóstolo morto, mas ele se intitula apóstolo, eu não posso negar que ele tem uma grande influência com o Ministério Mavan. Eu estou dando o nome porque tornou-se público. Se você for no Instagram dele, tem ele se justificando. E ele profetizou publicamente na vida da Flor de Lis. Vocês sabem todo o escândalo que aconteceu com a Flor de Lis. Ah, irmão, você é evangélico, você tem vergonha de falar sobre esse tema? Não, tenho não. Abertamente, a gente fala abertamente sobre o tema. O que aconteceu com ela pode acontecer com qualquer um que não vigie. Exatamente, é público. E assim, ele profetizou na vida do pastor Anderson, falecido, que ele se deslocaria pelo mundo pregando o evangelho. O fato é que o pastor Anderson faleceu e não se cumpriu. Na hora que saiu isso, meu amigo, vários pregadores foram para cima, inclusive reformados, né, batendo, tá vendo, essa profecia não existe, é só para enganar. Eu pensei que o Luiz Hermínio teria uma postura bruta, né, de bater com força. Ele se desculpou publicamente. Ele disse, olha, eu quero assumir aqui algumas responsabilidades. Uma delas está notório na minha fala que era condicional, desde que ele se mantivesse fiel e tudo mais. Mas ele poderia parar por aí, né? Se não era condicional, não aconteceu porque ele não foi obediente, ponto. Mas ele disse assim, eu quero me desculpar. Eu fui levado por uma emoção, eu deveria ter tratado aquilo no privado. Porque, irmãos, tem uma glamorização, me corrija, Josi. Glamorização, né? Existe um glamour em torno da profecia. O cara vai profetizar sobre a vida de alguém, a câmera chega e tem o tom certo, o fundo musical acertado para todo aquele ambiente. E muitas vezes, quem foi que disse que tem que ser público? Por que não pode ser no privado? Por que não pode ser no momento íntimo? E ele disse, olha, eu quero me desculpar, porque aquilo que eu deveria ter feito, que eu fiz em público, eu deveria ter feito no privado. Deus não me deu, eu poderia ter esperado e ter falado com eles. Mas aí eu fui levado por uma emoção. Por isso que eu lhe disse, a profecia não está desarraigada de algum nível de emoção. O fato é que ele teve que lidar com essa situação de ter que se justificar porque algo não aconteceu, que ele poderia ter tido uma conversa em particular. Mas eu acho, aqui eu não estou dizendo se cumpriu ou se não cumpriu. Eu achei nobre a hombridade. Porque, irmãos, você que está aí, talvez você olhe para a gente aqui e apesar da nossa pouca idade, e diga, não, esses irmãos aí são perfeitos, pensa que são crentes, isso aí vive orando, estão no óleo, como é um jargão. Não, nós somos passivos de erro, inclusive aquilo que nós estamos falando aqui pode ter alguma carga de má interpretação, algum erro, alguma coisa que nós estamos aqui exatamente tentando esclarecer à luz das Escrituras. Caso você, ouvinte, tenha uma posição diferente, vai nos alertar, porque nós estamos em aprendizado da palavra de Deus, e a nossa percepção sobre isso é essa que nós estamos colocando. Então, muitas vezes a gente pode até se desculpar. Diz, olha, pois eu não deveria ter agido desse modo. Ou qualquer um de nós não já teve essa ação. Eu mesmo já disse coisas em público que eu digo, eu deveria não ter dito. E já me calei quando eu deveria ter dito. Tem aquela impressão que a gente fica devendo. Rapaz, Deus colocou no meu coração, eu deveria ter dito. Deus me chama a atenção para isso. E eu acho que, dito isso aí, vocês podem fazer uma consideração depois da pergunta. Eu acho que a gente até entrou na segunda pergunta de algum modo, porque eu digo na segunda pergunta assim, falsos profetas e suas falsas profecias não são exclusividade dos nossos dias, né? A Bíblia revela vários casos, tanto no Antigo como no Novo. E que lição nós podemos tirar disso, né? O Ken já muito bem colocou aqui, que às vezes a pressão popular faz com que a voz seja única, né? A pressão ali para agradar o rei, né? E aí eu acho talvez fascinante o caso de Davi com Natan. Natan poderia não ter confrontado, né? Disse, é o rei, ele poderia sair dali morto. Mas esse é o ponto do evangelho, irmãos. O nosso compromisso não é com o seu ego ou com o nosso, é com o evangelho. E muitas vezes, se nós estamos aqui hoje, é porque muita gente teve coragem de não se calar e perdeu sua cabeça por isso, né? Sua reputação, sua vida, sua família, por tudo isso. E aí a gente pode começar por aí. Quando a gente olha lá no livro de Isaías, capítulo 30, verso 10, você pode conferir aí na sua Bíblia, diz assim, não profetizeis para nós o que é reto,
Dizei para nós coisas aprazíveis e vede para nós enganos. Olha lá, lá no Velho Testamento, já pessoas desejosas, não em saber o que era correto, o que se tinha que fazer, meu amigo. Você quer ser abençoado por Deus? Pois siga os princípios, porque senão, eu conversava ontem com uma das minhas irmãs falando que muitas vezes a gente observa, porque a Bíblia diz que o sol ele nasce para todos, para o ímpio e para o justo. E quando o ímpio, mesmo não conhecendo a palavra, mesmo não tendo relacionamento com Deus, ele cumpre princípios, ele tem boas colheitas. É muito interessante isso. E às vezes pessoas que servem a Deus têm péssimas plantações e péssimas colheitas também. Então muitas pessoas elas querem receber chave, elas querem receber bênçãos, são péssimos filhos, são pessoas horrendas, que não cumprem nenhum tipo de princípio, não poderão receber coisas boas. Mas elas querem ouvir profecias que digam, eis que eu te digo que tu receberás. E aí nós temos, irmãos, diversos exemplos na palavra do Senhor de pessoas que buscaram isso. E de outros que não analisaram as profecias. Como você ia falar? Eu ia só mencionar dizendo o seguinte, de que se queixa o homem, diz a palavra de Deus. Os seus próprios pecados, né? Então, a semeadura, né? E um exemplo aqui que a gente pode ver, né, de um profeta, de um falso profeta, no livro de 1 Reis, verso 13, que o pastor comenta na nossa lição, falando, né, que o profeta, um homem de Deus, chega para um rei ímpio e diz assim, olha, meu amigo, é o seguinte, eu quero lhe dizer que seu altar vai se fender, que cairão cinzas e o rei vai ser preso. A mão dele, na hora, seca e ele não consegue mais retornar a mão. Porque quando o Senhor ele está na vida do homem de Deus, e esse homem de Deus é alguém que tem intimidade realmente, o Senhor ele vai mostrar. E aí aquele rei diz, não rapaz, ora por mim aqui pela minha mão. E aí o profeta ora, ele retorna a mão, volta a sua mãozinha para o normal. Mas esse mesmo profeta que profetiza isso, vê o Senhor agindo por ele, o Senhor diz, olha, tu vai, não volta pelo mesmo caminho, tu não come pão e nem bebe água naquele lugar. Aí um profeta velho da região ouve falar que aquele homem de Deus estava ali, o que tinha acontecido. Aí vai encontrar com uma mentira para ele. Diz, rapaz, o anjo do Senhor disse para me te trazer até minha casa, que você coma pão comigo. E o cara, só porque era um profeta velho, não vai analisar a ordem do Senhor. Meu irmão, Deus te deu uma ordem, Deus deu uma ordem para Neemias, não se embarace com nada, siga seu alvo, pois ele não analisa a profecia, vai comer pão com o profeta velho. Pois o Senhor usa o próprio profeta velho e diz, olha meu amigo, é o seguinte, pois já que você não obedeceu a minha ordem, o seu cadáver não entrará no sepulcro dos seus pais. E aí ele disse, rapaz, e depois de ter comido pão, ele segue o caminho, um leão o fere e ele fica morto. E o profeta velho enterra no sepulcro do profeta velho. Isso é uma história, irmãos, que quando eu leio, eu sinto um tremor. Porque as coisas de Deus são muito sérias. É interessante porque ele obedeceu a voz do Senhor, a ordenança do Senhor. Ele foi lá, levou o recado de Deus para aquele rei ímpio. O rei ímpio o desafiou, o Senhor honrou ali a ele. Mas por ele não ter vigiado, para você ver as críticas, eu vejo inúmeras críticas nas redes sociais em relação ao caso Flor de Lis. Meu irmão, Paulo nos fala claramente, aquele que pensa, eu gosto muito dessa tradução, aquele que pensa que está em pé, meu amigo, cuide-se para que não caia. Ele não diz assim, eu gosto mais dessa tradução, porque tem uma tradução que diz assim, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Mas eu gosto mais da tradução, aquele que pensa. Nós estamos aqui pensando que nós estamos em pé. E aí a advertência todo dia para nós pois quando você se levantar, tenha cuidado para você não cair, porque qualquer um de nós somos. E assim, eu quero dizer, colocar, mas só pontuar, só vou dar umas pontuadas assim. Você vê como começar bem é muito importante, mas terminar bem é melhor ainda. Ou seja, quantos não começaram muito bem, né? E assim, isso me assusta, sabe por quê? Você falava aí, tem coisas que a gente pega aqui no ar, tem coisas que a gente estuda em casa, irmão, para você ver. Mas tem coisas que a Josi falando me veio a pensar aqui, como a gente é influenciado por aqueles que estão ao nosso redor.
E às vezes esse profeta aí, a Bíblia não traz nenhum dos nomes, né? Mas esse cara começou bem, foi lá, Deus operou milagres através dele, foi, sabe? E assim, a gente não pensa, mas em que momento ele falhou? Não chegou alguém de grande influência. Ele deve ter pensado, poxa, mas é um profeta velho. Eu penso que o texto bíblico põe o profeta velho na ideia assim, é alguém que tem gabarito. É alguém que diz, não, rapaz, é um fulano que tem peso. Se o cara disse que ouviu Deus, então ele ouviu. Mas eu tinha ouvido Deus. É isso que eu ia falar, né? Sabe? Era isso que Não eu estava é? pensando. Pronto. Porque assim, alguém que tem um contato com Deus, que tem uma intimidade com Deus, e interessante que você falou, porque Deus puniu por causa dele e depois operou o milagre através dele, né? Fez as duas coisas. Ele ouve a voz de Deus e ele vai fazer o que Deus mandou ele fazer. No meio do caminho, talvez por influência, ninguém sabe que tipo de influência, né? Eu até vejo esse profeta velho, quando diz que é o profeta velho, eu enxergo ele como um profeta desviado. Estava desviado mesmo, porque a primeira profecia que ele entrega é a profecia dele. E interessante que o texto fala que ele ouviu falar desse profeta que tinha chegado na região. Então ele gerou um ciúme nesse profeta velho, e ele disse, não posso, é como se ele dissesse, eu não posso ficar por baixo. Eu que sou o cara aqui na região, eu é que sou conhecido como profeta. Aí chegou um aí que aconteceu isso, pois eu vou lá mostrar que eu sou profeta. E ele mente para o profeta. Então aquele profeta deveria parar e pensar, peraí, é a questão do discernimento, peraí, Deus tem falado comigo. Isso dá até uma pregação, né? Profeta velho matando profeta novo. Pra quem gosta de pregação, você que é pregador. Não. Então, assim, aí você vê que ele poderia ter esse discernimento de pensar, Deus tem falado comigo. E é aquela coisa que às vezes isso acontece com a gente, de alguém trazer uma profecia para você e você dizer assim, Senhor, eu creio que o Senhor pode falar comigo. Então, se isso aí é de ti, então fala comigo, né? Então, assim, aquele profeta se deixou levar por aquela palavra e teve a punição, porque Deus havia falado para ele que se não acontecesse isso, se ele não fizesse, não procedesse da forma que Deus tinha orientado, ele seria punido. E de fato, aí é interessante, eu às vezes fico pensando, meu Deus, o Senhor não é gente mesmo, o Senhor é Deus mesmo, né? Porque você vê que Deus... O profeta velho engana o profeta novo, e agora Deus pega o desviado e usa o desviado para falar agora a verdade. Isso é que é interessante. Aí você vai entender por que é que a profecia, o dom da profecia não é passaporte para o céu. O dom da profecia não é um passaporte para o céu. Não é, porque Deus usa o fulano de tal e fala através dele. Meu Deus! Eu me lembro que numa dessas vezes que eu recebi uma profecia, onde Deus falou muito comigo, e eu chorei muito, me lembro demais. Nos outros dias, eu ouvi comentários que era uma mulher. Ela não era daqui, ela era de fora. Eu ouvi comentários horríveis sobre ela. Horríveis. E eu fiquei, misericórdia. Mas eu creio que Deus usou ela. Mesmo sabendo que os seus frutos, ou o seu fruto, o fruto que ela estava produzindo, não era fruto do Espírito, que atrapalha muitas vezes uma mensagem que é verdadeira, que é fiel. Uma mensagem que de fato é de Deus, às vezes pode ser comprometida, porque quem está entregando, às vezes, não se conserva diante de Deus para produzir fruto digno de arrependimento, né? Você falava aí, eu me lembrava, a gente foi até discutindo dentro do carro ontem, na volta, falando sobre isso. O irmão Lucas vinha dormindo, que vinha babando, ele não escutou essa parte não. Mas a gente falou sobre isso, né? Quem é que diz lá naquele grande dia ali? Muitos dirão, Senhor, Senhor. Exatamente. Isso não é para ímpio não, meu filho. É para crente, pregador do evangelho. Mesmo, é gente que tem... para profeta. É para gente que tem cartão de membro de igreja com patente alta. Você está entendendo? Isso é outra Isso parte assusta, da Bíblia que me... assusta, porque
é como você muito bem colocou. A gente tem que ter esse peso. E aí, antes da gente entrar na próxima pergunta, eu acho que... Que a gente já até entrou. Mas eu quero fazer aqui uma retrospectiva aqui nas redes sociais. Eu não sei se alguém falou aí com vocês. A gente tem esse momento para mandar os nossos abraços e tal aí. Nós temos aí Juliana, Socorrinha, tem mais algumas pessoas assistindo com a gente. Meu amigo José Carvalho, você tá aí fazendo falta, meu amigo. Olha aí, Mazé linda. É a nossa amiguinha, Mazé, né, diz que tá bom, tá assistindo. José Carvalho. A minha Luciana amiga Batista, Luciana rapaz, coisa saudade boa. de você, minha amiga. Socorrinha tá mandando um recado pra você, presbítero Kenneth. Ô, rapaz, deixa Deus te usar, presbítero Obrigado, Kenneth. irmã Socorrinha, Deus abençoe. Sandra Carvalho, da paz do Senhor. A Fran Lima também faz parte do Senhor. A Socorrinha comenta, diz que já aconteceu com ela. Deus também já falou com ela. Glória a Deus. Aline, um abraço pra vocês. Pronto, nós temos aqui a Raquel também, Raquel Maria falando com a gente, na paz do Senhor. Elvio, o irmão Edson falando aqui, irmão Kenneth, Adonias, né? Vocês são bênçãos, eu estou acompanhando vocês todo domingo. Rapaz, o reverendo aqui, Gilberto Cordeiro. Que saudade desse homem. Reverendo Gilberto, esse homem tá difícil, rapaz. A Lia, um abraço para você também. A Raquel Maria comentou. tá dizendo, né? Às vezes a gente se deixa enganar e esquece de ouvir a voz de Deus no nosso coração. Devemos estar atentos, né? Com os conselhos, com certeza, né? Exatamente. Isso é um erro. Que algumas pessoas acabam cometendo até pela própria fragilidade, né? O momento que está passando. Por isso que eu falei aqui, viu, irmã Raquel, que nós não acreditamos em dons emocionais, nós acreditamos em dons espirituais. Essa frase aí você pode registrar, viu, irmã Josi? Irmã Jaqueline aqui falando também. Irmã Jaqueline é uma aluna excepcional da EBD aqui. Irmã Jaqueline, um abraço. Simone, irmã Fátima Nascimento, Adalberto. Que bom que vocês estão interagindo com a gente. Comenta mesmo, irmão. Diz, olha, eu concordo, é mais ou menos por aí, né? E aí a gente tem aqui também, irmã Jaqueline, já tinha comentado no YouTube. Tem aqui um comentário acho do Piauí Mídia Indoor, né? Eu não sei bem quem é, mas também comenta aqui com a gente. Coisa boa que vocês estão nos assistindo. Você que está nos assistindo aí, a Isabel Gonçalves também, fala a verdade. Sandra, né? Sandra. Então, assim, nós temos a nossa audiência aí. Eu estava conversando com... O Edson tá mandando um recado aqui, né? Adonias, Kenneth Maciel, Josilene. Aí, a Josiara... Esse Josiara povo é é irmã top. dela. A Josiara é minha irmã. Mas o que eu quero dizer, eu estava conversando com o professor Viana, que está aqui ao vivo com a gente aqui hoje, eu falando para ele, irmão, a gente às vezes não tem a dimensão do nosso alcance, né? Ele disse, eu assisto vocês, eu mando para a gente no Rio de Janeiro, peço para compartilhar. E aí, assim, a gente até estava discutindo um dia desse, que só a eternidade vai revelar o nível desse bate-papo, até onde ele tem chegado. É um exercício desafiador, irmão Kenneth. Você que muitas vezes vem de manhã, junto com a Josi do campo missionário, chega e a gente faz isso com muito amor. E a gente, nossa intenção aqui, irmão, não é esgotar a teologia, não. Nós gostamos de bater esse papo, para a gente é prazeroso bater esse papo sobre teologia. Também não estamos garantindo que nossa visão é que é absoluta e pronto, que não estamos dispostos a discutir isso. É claro, à luz das Escrituras, porque a nossa opinião aqui pouco importa. O que vai importar é o que diz a Bíblia. O que a Bíblia fala. Porque nós procuramos levar isso muito a sério. Nós né? procuramos, eu sempre gosto de dizer, quando eu tenho a oportunidade de alcançar alguém que ainda não fez a sua decisão com o Senhor, eu sempre digo, escolha uma igreja séria, que pregue a palavra de Deus. E é algo que nós temos procurado fazer. Eu amo essa igreja, porque é uma igreja que tem procurado viver à luz da Bíblia. Eu tenho muito orgulho. E eu quero dizer para você que está em casa, eu não sei como tem sido as suas experiências, você pode até compartilhar aqui, algumas pessoas têm falado que tem sido muito bom. Mas o primeiro impacto, ele acontece na nossa vida. Quantas vezes eu estou estudando aqui a palavra do Senhor e eu começo a chorar, tendo experiências com Deus, porque a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Quando eu lia sobre os profetas na Bíblia, eu chorava, porque eu lembro, irmãos, de como pessoas já foram enganadas, e o Senhor, ele nos dá essa oportunidade de nós estarmos aqui falando sobre isso, para que nós estejamos vigilantes e atentos quanto àquilo que nós recebemos de algumas pessoas, que muitas vezes vem realmente do Senhor, e nem é de um profeta, é de alguém, como eu falei, né? Esse advogado, eu lembro que ele me fazia perguntas e eu sabia que era o Senhor me questionando, né? Então, muitas vezes não precisa ser aquele profeta, aquela profetisa, não. Mas o Senhor, se você estiver buscando ter uma intimidade com Ele, Ele vai falar com você. Falando em palavra, né? Nesse versículo que nós chegamos aqui a citar, o irmão Daniel estava comentando,
tem um detalhezinho que eu acho muito interessante, né? Que quando ele diz aqui, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Aí, duas palavrinhas aqui que eu acho chave para a gente ter uma conclusão disso aqui. Nem todo que me diz. Ou seja, tem gente que fala muito. Você pode falar o que você quiser. Mas ele diz assim, ó, nem todo que me diz, mas aquele que faz. Olha só as duas palavras que estão aqui para serem observadas. Dizer e fazer. Há uma grande diferença. O pregador já pegou o tema aí da mensagem. Há uma grande diferença de fazer e dizer, de dizer e fazer. Eu achei muito interessante ontem, quando o Adonias falava na posse do Nando, quem esteve acompanhando a transmissão, né? Ele dizendo que as grandes lições do nosso pastor, né, que eu tenho a honra de tê-lo como meu sogro, elas não são faladas. Ele não é homem de falar, não, mas nas suas atitudes. Eu sempre gosto de dizer para quem está mais próximo a mim que quando meu sogro me chama para conversar, rapaz, eu até estremeço. Geralmente ele me chama assim num cantinho, sabe? Josi. Minha filha, eu quero te observar uma coisa. Eu já fico logo, porque ele não é muito de falar. Quando ele chama, minha amiga, é igual os profetas no Velho Testamento. É um negócio já vinha assim, ele já vinha analisando de longe, aí ele já chega com aquela palavra, né? Então, assim, nós nos maravilhamos, né? E tudo isso é para a glória de Deus. Nós estamos aqui puxando saco para ele, não é? Não é. E ele não é homem de gostar de bajulação e nem anda bajulando ninguém. Também diga-se de passagem que ele não é de bajulações. Mas o que nós temos como exemplo para as nossas vidas é que ele é um homem que vive aquilo que a Bíblia... E aí está exatamente como diz aqui, porque a minha conclusão para esse versículo é: nós somos o que fazemos e não o que dizemos. Por isso que eu estava falando, aí, Paulo... por isso que diz assim, ó, nem todo que me diz, ou seja, você não é feito do que você diz, você é de fato o que você faz. Uma época, em um outro momento, que eu não vou criticar agora, para se tiver alguém nos assistindo, para não nos interpretar mal, mas uma época eu vi líderes religiosos que diziam assim: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E um momento na minha vida eu rejeitei totalmente, porque a pessoa dizia: não beba. E aí terminava ali o trabalho, ela estava bebendo. A pessoa dizia: não se prostitua. E ela visitava prostíbulos, né? Então, quando nós olhamos para Paulo dizendo: olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Rapaz, é muito forte isso. Nós temos know-how para dizer: olha, você que está em casa, seja minha imitadora, viu, mulher? Seja minha imitadora, porque eu também sou imitadora de Cristo. E para que se diga isso, tem que se fazer... É uma grande responsabilidade. É uma grande responsabilidade e tem que se fazer muitas renúncias. Porque como o Thales diz num dos hinos dele, que eu gosto muito, ele diz: porque todo dia o pecado vem, ó, batendo na porta. E tem dia que ele chega com 2 pés, nem bate, né, meu amigo? E aí, fechando aqui o que nos diz, eu gosto muito do ditado popular que diz assim: falar até papagaio fala. Agora a questão, meu amigo, é fazer, né? Eu fico até desconfiado daquele povo que diz assim: falar falar de mim é fácil, difícil é ser eu, né? Eita, meu Deus, quem tem coragem de colocar uma palavra, uma frase dessa? Ainda temos mais comentários aqui. O povo começou a interagir, para glória a Deus, ó. A Naira Lopes falando que parabéns pela condução do tema. O Piauí Média Indoor, que eu acho que eu estou pronunciando correto aqui, a Josi já olhou para mim torto ali, que ela é do inglês. Piauí Média é a Vanúzia Quaresma. Sempre que posso eu acompanho esse momento maravilhoso, milagroso. Minha amiga Vanúzia Quaresma, olha aí, professora, minha amiga. Obrigada, minha amiga. Que maravilha, rapaz. Então, você que está aí, interaja com a gente, rapaz. A gente quer saber do seu feedback, né? A Fátima Nascimento falou com a gente aqui também, Sandra, então todo mundo aqui falando com a gente. Eu quero ler o comentário da Aline Luiz, que diz assim: existe uma mistificação em torno de profecias. O homem tem o sentimento de querer ser Deus, e esse é o motivo de muitos endeusarem, atribuírem aspectos de super-heróis a certas pessoas. Acredito pessoalmente que as profecias para uma pessoa específica devem ser sempre em particular, a não ser que seja uma mensagem que Deus ordene entregar em coletivo. Assim evitaríamos a elevação desse status de profeta que temos nas igrejas de hoje. Eu concordo plenamente, né? Então as pessoas, elas querem ser reconhecidas como profeta. Por isso que muitas vezes elas entregam as profecias em público, quando aquele deveria ser
o nosso apóstolo. Eu gosto muito dele. Ele é um grande homem de É um homem Deus, sincero. né? Falhou e reconheceu ali em público. Então, que isso seja uma lição. Irmãos, eu acredito que Deus permite... Quando... Estou usando a mesma permite que estratégia nós dela. vejamos essas coisas para que nós tomemos isso para a nossa vida. Quando a coisa é para se tornar pública, às vezes a própria pessoa publica isso. Não precisa o profeta publicar. Ele fala em particular e aquele que recebeu a mensagem pode publicar depois, porque já não está sendo profeta. E foi o que aconteceu, por exemplo, lá com a Flor de Lis, né? Que pelo menos é o que a gente ouve falar, que uma profeta em particular entregou uma mensagem para ela, e a mensagem dela era dizendo que ela tinha um calcanhar de Aquiles, que bastava tirar o marido dela que o ministério dela se acabava. E ela foi lá no vídeo e disse: uma profeta do cão disse Tem isso, no mas YouTube, está você pode ver repreendido, isso no YouTube, não sei no o vídeo. quê, papapá. Isso E tudo que a de gente fato fala- aconteceu. A gente fala tudo isso, irmão, porque é público. Você tá aí, você pode... né? Exatamente, olhar é no público. Você YouTube, pode procurar tem no vídeo, YouTube né? que tá lá. Mas gente aqui interagindo com ele. Rapaz, agora eu falei pro povo interagir, mas Eu Conceição gostei, tô Carvalho, gostando aí da minha interação, mãe, né? Adelina Castro, a Aline aqui também, abraça a Aline, Jaqueline, A Juliana. Jaqueline está dizendo, tem quem fala muito de Deus e outros que cumprem princípios bíblicos, que é a intimidade com o próprio Deus. A gente já tem falado aqui, né? Glória a Deus Muito por bem, isso. O Jaqueline. pessoal aqui ó, interagindo, é isso mesmo. E aí nós... Eu acho que a gente falando sobre tudo isso talvez gere uma confusão na cabeça das pessoas. E tipo assim, nós estamos falando de diversos casos que aconteceram e que não aconteceram. E de repente a pessoa fica pensando, o que é que eu devo fazer numa situação dessa, onde eu recebi uma mensagem, onde, né? De repente... É né? agora que a gente vai entrar, exatamente agora. Vamos lá. Agora que é onde... Olha, pronto, tu tá exatamente... Rapaz, tu tá no espírito aqui. E você pensa que eu olhei essas perguntas? Eu penso que Não não, olhei, que a gente já não. chegou meia-noite. Irmãos, Não o Kennedy olhei. é muito preocupado. E eu disse pra ele, olha, não precisa nem Fique se olhar. tranquilo que a gente vai bater um Espécie papo. de mediação. Vai e contribua. Ó, o que acontece? Porque nós podemos e devemos julgar as profecias? Eu acho que é esse o ponto. E a gente vai entrar em qual procedimento já. Mas por que a gente pode fazer isso? E a gente sabe que no cenário, especialmente o nosso cenário pentecostal, se a gente de repente julga uma profecia, alguém que é assim mais espirituoso vai dizer assim, rapaz, tá frio, não crê em nada. Como é que a gente lida isso? A gente pode mesmo, a gente deve julgar a profecia, né? E quem julga está frio espiritualmente, é isso mesmo? Ou não? Ele está cumprindo um requisito bíblico. O que vocês pensam sobre Eu acho isso? que tem aquela pessoa que julga porque está no espírito, e existe aquele que julga porque não está no espírito. Porque Exatamente. Porque não quer receber. Porque tem gente que é o Virou do juiz contra em especialista, tudo. né? Do contra em tudo. Então o objetivo dele não é tratar a igreja, não é cuidar da igreja como algo precioso, que ele está querendo ver o crescimento da igreja. Então ele rebate tudo. E existe aquele, porque respondendo já a pergunta, é bíblico examinar. É bíblico julgar, né? Para saber, se fala, a gente sabe que os crentes de Bereia, eles foram examinar nas escrituras se aquilo que estava sendo falado era de fato o que estava escrito. E o pregador não era pregador, não era o Era Kennedy nem o não, Adonias, não era não, meu não. filho. Era Lá o Paulão lá, era e eles Paulão. analisando. Paulão. É interessante, irmãos. Pode ser que alguém esteja em casa pensando, e ainda existe? Existe. Eu mesmo já recebi profecias vindas da parte do Senhor, inclusive recentemente, um homem de Deus, que é uma pessoa que nós conhecemos, que tem intimidade com o Senhor, ele me entregou um recado do Senhor e eu recebi aquele recado. Eu sei que foi o Senhor que falou, porque são coisas, irmãos, que você... Porque tem pessoas que já estão desviadas, já vi líderes em pecado, ou líderes que já estão se afastando do Senhor. Eles dizem assim, ninguém venha me entregar recado de Deus aqui não, que eu não estou recebendo recado de recebendo, ninguém. Ele já está né? prevendo Já que a vi. mensagem não vem do jeito que ele quer ouvir. Exatamente. Provavelmente. Então, nós temos que analisar. Né? Lembro-me de uma época, mais ou menos 2013, vou compartilhar aqui uma experiência nossa, minha e do Kennedy. O Kennedy trouxe um pregador de fora, o pregador não conhecia nada da nossa vida. Eu, nessa época, no Sebrae, muitas consultorias e pensando em viagens e expansão. Vou ficar mais rica ainda, Jesus. E o Senhor usa aquele homem, vira para o Kennedy e diz assim, ei, homem, o Kennedy vivia na estrada, né? Inclusive conheci ele numa dessas viagens, né? Lá em Parauapebas, Pará. E aí, irmãos, ele disse, ei, homem, o Senhor disse que vai mudar tudo.
Porque ele não te quer assim. Ele te quer na obra dele. E eu, naquele dia, irmãos, eu Vai disse pro tirar Senhor, muita coisa tua, vai tirar. eu disse pro Senhor, eu disse, Senhor, repreendido. tá repreendido. Aí a gente faz que nem a Flor de Lis fez, né? Não, eu não disse isso, né? eu tô Eu senti brincando o aqui, peso né? daquela profecia. Eu senti que realmente era o Senhor, porque ele não conhecia nada. Eles conheceu lá no culto, convidou, mas eles não tinham conversado nada sobre a nossa vida. Esse homem não sabia Não, nada. não conhecia nada. E eu senti que era Deus, mas eu fiquei falando com Deus, foi, Senhor, tem misericórdia. Não, Senhor. Senhor, tu me conheces. Não precisa disso, não. Senhor, não, nós vamos fazer de forma diferente, né? Porque Mas a eu Jô quero sempre, dizer- a Jô- é, a deixa Jô eu- sempre pensou naquela ideia de, tipo, não, Deus vai abençoar a gente financeiramente, E nós né? E vamos a gente vai investir ser na aí obra de Deus. grandes empresários pra gente investir na obra, sustentar missionário, tal. Só que Deus disse assim, meu filho, eu não te Quero quero. vocês mesmo. Eu já tenho outros pra fazerem isso. Pra quero vocês eu você não tô mesmo. querendo nem isso, não. Eu tô querendo... E assim, irmãos, as profecias, né, elas nem sempre são aquilo que você quer ouvir. Não era o que eu queria ouvir naquele momento. Eu queria que o Senhor tivesse dito assim, vai dar certo, tudo que você está planejando. Aqueles seus projetinhos que você fez, seguindo aquela consultoria lá de 5 anos, de 10 anos, aquilo ali vai se cumprir, você pode ter certeza. E Deus disse, não é nada disso aí. Você pode fazer o que você quiser. Então, quando você tem intimidade com o Senhor, irmãos, e eu lutei muito contra isso. Eu gosto sempre de dizer, eu não vou ser hipócrita, não. Eu lutei muito contra isso, mas chegou um momento na minha vida que o Senhor me levou mesmo lá para a casa do oleiro, e eu me rendi e disse, agora quando o Senhor fala, eu digo, Senhor, tu me conheces, tu sabes a minha Nem estrutura, termo, né? mas o Senhor sabe o que é melhor para mim. Se você fizer isso, se você aprender a dizer isso para o Senhor, Senhor, tu sabe que não é o que eu queria. Tu sabe, Senhor, quando o Senhor começou a falar que ia entregar um cajado por 500, eu digo, meu Deus do céu, não, Senhor, ser mulher de pastor, não, nunca passou pela minha cabeça. Mas, irmãos, eu tenho visto que não adianta você fugir daquilo que Deus tem. E quando as coisas de Deus vêm para a nossa vida, eu creio, irmãos, é sempre o melhor. Porque a Bíblia diz que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Aí vem aquela questão que eu havia começado a falar, né? Às vezes a pessoa pensa, como que eu devo agir ou reagir diante de uma mensagem, de repente, que Deus diz que vai fazer grandes coisas na sua vida. E aí, às vezes você só olha pelo lado material, você não olha que essas grandes coisas às vezes são pelo lado espiritual, né? E aí, como reagir diante disso? Eu aprendi com o Espírito Santo de Deus. Um professor melhor do que esse não tem nada. Eu aprendi com o Espírito Santo de Deus o seguinte: meu irmão, você recebeu uma profecia, fique calmo, se aquiete e continue sua vida na presença de Deus normalmente. A não ser que você que esteja engessado na presença de Deus, você comece, opa, Deus quer fazer algo na minha vida, deixa eu começar a me mexer, né? Porque você não vai ficar parado. Mas eu digo, se aquiete no sentido de você não estar ansioso e nem procurar se precipitar. Não, porque Deus vai me fazer isso. Porque Deus falou que vai me levar. Agora eu já vou comprar passagem, já vou começar a sair pelo mundo aí, porque o Senhor vai me levar. Não é assim. Não é assim. Se acalme, se aquiete, continue lendo Bíblia, continue orando, continue produzindo fruto do Espírito, que Deus vai providenciar, sem precisar você se precipitar. Vai abrir portas, vai levantar pessoas, vai te conduzir de forma que você, meu Deus, que foi que aconteceu? Eu não precisei fazer quase nada e Deus abriu porta, foi me levando, foi me conduzindo. É assim que eu creio nas coisas de Deus desse jeito. Eu não creio que Deus está fazendo quando você tem que fazer muita coisa, algo que te fazer muita coisa no sentido. Na força do braço. Na força do braço, às vezes querendo dar o jeitinho, né? Olha aqui, querendo me ligar. Já o atendo. Entendeu? Então assim, é preciso que a gente descanse no Senhor. Deus trabalha de maneira que não te causa sofrimento. Não te causa sofrimento. Vai ser aquela coisa prazerosa, porque você confia no Senhor. Porque quando você não confia, meu irmão, a coisa vai ruim, você se sente mal, oh meu Deus, e fica aquela dúvida. Deus não trabalha com isso. Calma,
Fique calmo, calma, que só apenas se preocupe em agradar a Deus. Se você se preocupar em agradar a Deus, a coisa vai fluindo de maneira que você vai estar com gozo na presença do Senhor e Deus te conduzindo, e você vai ser usado nas mãos do Senhor. Eu acho interessante, eu gosto sempre de partilhar para quem está mais próximo. E você que está em casa aí vai hoje estar tendo eu estou abrindo aqui algumas coisas nossas, né, minha e do Kenneth. Eu louvo a Deus pela vida dele, porque ele é uma pessoa assim, que é o meu ponto de equilíbrio. Porque eu sou muito mais ansiosa, assim, muito mais... E aí, muitas vezes, meu filho, mais isso. E o Kenneth, minha filha, se acalme. Se acalme, porque Deus, ele coloca as coisas no devido lugar, na hora certa. Não precisa a gente ficar, porque é muito normal. Lembro-me de uma época, Adonias, que algumas pessoas apareceram. Olha, eis que eu vejo um grande vento. Menino, eu faltava morrer. Meu Deus, e agora? Meu Deus, a outra luta. E hoje, se alguém vier me dizer isso, eu vou dizer amém, meu querido. Porque o dia mau, você que está em casa, você pode ter certeza que o dia mau e o dia da bonança, ele vem para a nossa vida. E ele, na sua hora certa, quando chegar, se você estiver em comunhão com o Senhor, você saberá vencer, você terá forças para vencer o dia mau e saberá usufruir do dia de bênção. Ó, eu vendo aqui, eu me lembrei, foi de uma piada. Eu tô assim meio comediante hoje, mas eu me lembrei, sabe de quem? De um grande humorista aqui piripiriense, que é o João Cláudio Moreno. Ele disse, quando passou no vestibular, aí ele conversando, viu, Viana? E ele dizendo que chegou pra mãe dele, disse, mamãe, passei no vestibular. Aí ela, uma senhora muito idosa, disse, agora pronto, vai ficar doido por isso? Né? Ora... Ou seja, tu vai ficar doido por causa disso. Ou seja, recebeu uma profecia que algo, Deus vai te levar para grandes lugares. Glória a Deus. Se ele vai levar, se ele está dizendo que vai levar, se o dono da obra está dizendo que vai fazer, aí você vai ficar ansioso para quê? Você vai falar com o pastor para quê? O pastor me ajeite, ou usar a sua influência para fazer alguma coisa. Descanse, meu amigo. Ontem nós estávamos, dando uma posse, e aí a gente lembrou de uma foto que a gente tinha há 7 anos atrás, 2013. A minha esposa Kelly se formou em enfermagem e a gente fez o culto no Templo Central ali de Teresina. E eu dirigi o culto, o irmão José Carvalho, que estava, inclusive, ontem na posse não pôde estar aqui, foi o pregador. E o nosso grupo de amigos estavam lá reunidos e a gente tirou uma foto no púlpito da igreja, nós 4. E eu brincando, eu disse para eles assim, brincando, falei para eles assim, ó, guarde essa foto. Né? Guarde essa foto. E ontem a gente estava dando posse como pastor presidente do Campo Cocal, um desses amigos. E a gente refez a foto e lembrou que Deus trabalha. Qual de nós pensou que isso iria acontecer? Deus tem o seu jeito. Se você perguntasse para mim, irmã Josi, em 2017, Adonias, 2018 tu vai estar em Piripiri, congregando lá. Eu digo, jamais. Meus planos aqui para o trabalho aqui do bairro de Fátima vão para longe, meu querido. Nem tenho preocupação. Se você quisesse, sei lá, fazer um trato comigo de jogar, eu não faria. E de repente estamos aqui. Então Deus conduz a sua obra e eu não quero ter essa precipitação. Eu quero saber que se ele fechar uma porta ali, ele vai abrir uma outra lá. Não vai abrir janela não, que o Deus que é o Silvio não é Deus de abrir janela para ninguém não. Se ele fecha uma porta aqui, ou ele vai abrir logo um vão inteiro. Entra pela janela, ladrão e salteador. Não tem essa história não. Então, se ele dificultou aqui, acabou o seu tempo aqui, você cumpriu o seu ministério aqui, pois eu lhe levo para um outro lugar e vai cumprir. Eu achei interessante quando o Eurico Bessner coloca que nós precisamos exercitar os dons dentro da comunidade de fé. O dom da profecia e o dom de julgar a profecia também, né? O dom de interpretação de língua, o dom de revelação. Ou seja, a igreja precisa estar aparelhada de dons espirituais, exercitando isso. Então nós devemos julgar a profecia. Por quê? Porque é bíblico. A Bíblia orienta, julgue as profecias, veja se é de Deus, se tem conformidade. E eu achei interessante quando ele elenca aqui esses pontos, exatamente dizendo, Deus quer sua igreja revestida com seus dons do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque em Efésios 4, é claro, e nós já estamos caminhando aqui para o fim, quando o próprio Senhor diz assim, e levou cativo o cativeiro, né? Ele subiu aos céus, né?
levando cativo o cativeiro. Aquele que fazia cativo o povo, ele levou cativo e deu dons aos homens. Então foi Deus que capacitou, Deus deu dons aos homens. E deu para quê? Para a edificação da sua igreja. Da igreja. Existe um propósito para exatamente. Isso, né? Então, ou seja, essa igreja precisa desfrutar desses dons para tratamento e crescimento espiritual. E aí né? é onde vem aquela prioridade da igreja, né? Que inclusive eu gosto muito de falar sobre isso. Igreja, busque o Espírito Santo de Deus. Ore buscando revestimento de poder, batismo no Espírito Santo, porque é bíblico. É bíblico. E é para nós. E é para nós. Ou seja, não foram para eles, para os filhos deles e para todos quantos. Ou seja, irmão, não desfrutar desses dons que estão disponíveis é como você ter, por exemplo, estar de repente precisando fazer um empreendimento. Tá com a geladeira cheia vamos pegar uma geladeira, por exemplo. Tá com fome, ou seja, precisando se alimentar, dividir esse pão com alguém, a geladeira tá cheia, disponível, você não vai pegar. Ou seja, os dons estão disponíveis para o povo de Deus, para a edificação do rebanho. Ou seja, nós que exercemos liderança, não só porque nós cremos no sacerdócio de todos os santos, ou seja, toda a igreja é chamada a servir, a pregar, a orientar, a edificar, a testemunhar e desfrutar desses dons para a glorificação do nome de Deus. Isso tem a ver com a comodidade, às vezes, da igreja, que volta a falar, que quer tudo prontinho. Ela se acomodou. Ela quer o profeta prontinho, falando, entregando uma mensagem de Deus. Ela não sabe o preço que o profeta, ou que aquele homem de Deus que é usado em algum tipo de dom, o preço que ele paga para ter aquilo que tem. Então é mais fácil você ir atrás daquele que está pagando o preço e dizer: ore por mim, pastor, ore por mim, fulano de tal. 6 horas por mim. É o crente 6 horas. É 6 horas por mim. Mas não há ele erro não em quer. pedir oração, né? Mas não desde é errado. que você também faça a sua parte. Eu estou aqui pontuando a questão de que você não espere só por isso. Eu sei que vai ter momento que você vai estar fraco espiritualmente, que você vai precisar da ajuda de alguém, e é correto você ir buscar ajuda e ser ajudado. Mas não se acomode nessa posição. Que você vai buscar para você, que você busque experiências com Deus, né? E é um preço que se tem que pagar. Tem um preço aí e não é pequeno, não é barato. Não é barato. Porque exige, só para concluir, exige além porque tem gente que se preocupa muito com orar, né? Eu bato contra isso, a questão, tá preocupado com orar, tá preocupado com vigília, tá preocupado até com jejum, mas não tá preocupado com a vida. E precisa ter mudança de vida. Se não tiver mudança de vida, meu irmão, misericórdia. Não chega em lugar nenhum. Eu só queria caminhar por último, a gente faz as considerações nessa última. A gente já mata. Qual é o procedimento e com base em que nós devemos julgar a profecia? O Eurico Besta elenca 3 pontos, acho que a gente consegue matar por aí, já fazendo nossas considerações finais. Né, a primeira é examinando as escrituras, né? Sem dúvida. Isso aí, sem dúvida. Ou seja, a base, tem uma base, né? Tem uma base, a escritura. Não é no que eu acho, eu acho que isso aí não é de Deus, não. Não é assim. Você tem que analisar biblicamente. A gente vê muito isso. Alguém, mas eu acho que devia ser assim. Querido, não é o que você acha. Faça o seguinte, a Bíblia diz assim, 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 e é por isso que nós devemos agir assim. É por isso que nós devemos... Existem coisas na Bíblia que, se você vê talvez um pastor, um líder ou alguém fazendo uma atitude tomada, você vai dizer: isso não é de Deus, isso não é de Deus. Sabe? Porque Deus é amor e Deus ensina a amar, e essa palavra amor tem sido muito deturpada, que não se sabe mais o significado de amor, que acha que amor é fazer tudo que o outro quer, tudo que o outro gosta, e não é, né? E então existem casos onde a Bíblia manda tratar com dureza e manda até excluir do meio. Alguém que veja isso, se não estiver observando o contexto do que está acontecendo ali, naquela situação, vai dizer: o pastor faltou amor, o pastor faltou isso. Não. Veja o contexto, observe, porque a Bíblia ela trata de assuntos e nos indica fazer algumas coisas em algumas situações que aos olhos de alguém pode parecer não ser até bíblico, né? Mas é importante examinar as Escrituras na hora de estar julgando, na hora de estar examinando sobre essas questões espirituais.
Então, são 3 pontos. Examinar as escrituras, né? Segundo, através do dom de discernimento de espírito, que também a gente já comentou ao longo da lição. E a profecia se conhece pelo sabor, né? É bem interessante essa parte do sabor, porque não é aquilo que você quer ouvir. E se for perguntar o que o Adonias quer ouvir... Ah, meu amigo, só vitória e chave. Só vitória, chave, saúde, bênção, prosperidade, né? Se você está nesse nível aí, só está querendo... O que é que quer sofrimento, meu filho? Quer não. Mas aquilo, então... Realmente, aquilo tem hora que o Senhor quer falar, não é? Então, quando nós analisamos, né, a nossa vida, as nossas experiências, eu fiz a minha decisão com o Senhor em 2003. E uma coisa que eu louvo assim, a maturidade, ela vai vir com o tempo. Né? Eu já passei por inúmeras fases, né? E eu lembro-me que assim que eu me tornei evangélica, é bom partilhar isso, você que está em casa, eu fui a uma vigília. Antigamente tinha muitas vigílias e a gente sempre ia. Eu sempre gostei de vigília. Eu deixo bem claro aqui, irmãos. Eu amo vigília. Você que está em casa, eu não gosto de negócio de vigília, não, que é meninice. É a sua opinião. A minha eu gosto de vigília. Eu acredito sim em profecia. Deus já usou inúmeros profetas para falar comigo e também já me usou e usa segundo a vontade dele, né? Mas ao longo desses meus anos de experiência, eu lembro que lá no princípio eu disse para o Senhor um dia, né? Eu vi o Senhor usando uma pessoa e disse, Senhor, eu achei tão lindo. Eu queria também ser usado e eu comecei a orar. E Deus, ele começou a me usar. Mas existe um preço. Eu lembro de uma irmã, uma missionária que veio uma época pregar e Deus usava muito essa mulher. E ela tinha, irmãos, uma coisa que me marcava, uma mulher de oração. Ela tinha 2 moedinhas aqui no joelho. Ela orava muito, ela tem a pele branquinha e ela sempre gostou de saia longa, assim, mas quando ela levantava um pouquinho a saia, a gente via as 2 moedinhas. E eu comecei a brincar com ela. Ela veio para passar alguns dias, né? Aqui em Piripiri, e eu brinquei com ela. No primeiro dia eu vi Deus usando e fazendo. Eu disse, irmã, quando você for embora, eu quero a capa. Eu quero porção dobrada. Aí ela brincando, irmã, você tem certeza, né? Eu achei até bem interessante. No último dia, quando ela foi embora, irmã, agora é a hora que você vai se despedir, eu quero a capa, né? E aí ela me chamou, sentou e disse assim, minha querida, deixa eu lhe falar, a capa é sua. Só que entenda uma coisa, existe um preço a ser pago. Eu não sabia o que eu estava pedindo. Você que está em casa e acha lindo Deus usando alguém, lembre-se, existe um preço a ser pago. E nem todo mundo está disposto a pagar o preço, né? Então, você que está em casa, você quer também ser usado, você tem desejo no seu coração de ser usado, nós acreditamos, eu quero lhe dizer que nós acreditamos que Deus ainda usa. Que Deus ainda fala, que Deus, Ele é fiel. Quando você busca, Ele é fiel. Mas também tem vezes que a pessoa ora aí por mim, esperando Deus falar alguma coisa, e Deus não fala nada. Tem outras vezes que a pessoa não está nem pedindo e Deus traz aquele recado e é entregue ali naquele momento, né? Então, se você tem esse desejo na sua vida, tanto de ouvir, porque muitas vezes a gente diz, Senhor, eu estou pensando isso, mas eu quero que o Senhor use alguém. Já aconteceu comigo, acontece ainda. Senhor, usa alguém para falar comigo. Não que eu vá correr atrás, que eu vá para as lives de profecia, de jeito nenhum. Mas eu começo a orar, Senhor, fala comigo ou através da Tua palavra, ou através de um hino, ou através de alguém. Eu quero ouvir a Tua voz. E Deus, Ele é fiel, porque Ele nos conhece. Né? E muitas vezes a palavra que nós recebemos não é confirmando aquilo que você está pensando. E aí você tem que analisar isso, que é a pergunta aqui. Como é que eu vou analisar? Em que base nós devemos julgar? Se você recebe algo e você vai discernir e ver que aquilo não é, então... Acho que glória a Deus por isso. Acho que a gente conseguiu exaurir o tema. Quer fazer mais alguma colocação? Só assim, concluindo essa questão da escritura, que nós venhamos lembrar que a base é a escritura. Que
o profeta e a profecia não estão acima da Escritura. É por isso que é importante examinar a Escritura, né? Nunca, eu lembro de uma vez, eu não sei se eu já contei aqui, mas eu lembro de uma vez que um pastor estava pregando num congresso, há muitos anos atrás, eu era ainda, acho que adolescente ainda. Ixi, faz tempo mesmo. É, faz muito tempo. E aí eu lembro que levantou um rapaz, um senhor já, né, já tinha provavelmente mais de 30 anos. Isso, senhor, né? Acabou agora comigo. Tá novo ainda. Aí eu lembro que ele levantou e disse: eu vejo que você é um super-homem, que você é isso e aquilo. Aí o pregador olhou assim para ele: tá repreendido, Satanás. Eu conheço a voz do meu Deus. Ou seja, ele sabia que nunca uma profecia, alguém usado por Deus ia dizer: tu é um super-homem. Não existe isso. Isso passa para a questão tanto de conhecer a Escritura, como também pela questão do discernimento. Porque tem coisa, olha, o crente espiritual, ele chega ao ponto de que ele consegue perceber com muita facilidade aquilo que é de Deus e aquilo que não é. Na caminhada da sua vida, às vezes alguém disse alguma coisa, alguém fez alguma coisa e você automaticamente diz: isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Porque você já está no nível, você já passou tanto tempo ali estudando, ouvindo a palavra, que aquilo já está no seu coração, né? E é como a ovelha que conhece a voz do pastor. É a ovelha que conhece a voz do pastor. Naturalmente, ouviu uma voz: opa, essa é a voz de Deus. Ouviu a voz do assaltante: opa, isso aqui não é a voz do meu pastor, não, né? Então, isso é muito bacana, muito interessante. A Socorrinha Santos está dizendo aí: nessas moedinhas aí, está faltando em meus joelhos, irmã Josilene. Misericórdia. Você falou da branquinha, ela branquinha, né? Irmãos, vamos nos colocar de pé. Rapaz, a gente poderia passar aqui, viu, Viana? Até meio-dia batendo papo aqui, porque a teologia é o nosso esporte aqui, a gente gosta de bater esse papo. Mas realmente a gente tem que chegar ao fim. Você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Eu gostaria de encerrar apenas dizendo o seguinte para você: buscar dons, caminhada cristã, ela passa por motivação. Qual é a sua motivação? Mesmo quando você pede um dom a Deus, é para você virar uma estrela gospel que sai entregando recado para todo mundo? Se for essa, pode ficar tranquilo. Você pode receber dom de outra pessoa, mas de Deus não. Porque o Deus que nós servimos, ele trabalha em entregar dons, ferramentas para aquele que pensa em servir a sua igreja. Porque o dom é para isso. Glorificar ele, e para a glória do seu nome. Então, a gente precisa caminhar por esse discernimento espiritual de saber qual é a motivação do nosso coração. Até mesmo quando você lê Bíblia. Você sabia, Kenneth, e você que é pregador do Evangelho sabe muito bem disso. Tem vezes, viu, Viana, que às vezes a gente vai ler e parece que quando a gente está muito atarefado, a gente já vai pensando no texto: eu pregaria assim. E isso é uma leitura errada. Sabe por quê? Porque o que eu deveria fazer era ler e dizer assim: Senhor, eu quero examinar a tua palavra para o Senhor tratar comigo, não para me pregar e trazer algo para outra pessoa. Uma vez eu conversei com um pregador, e com isso eu encerro, ele falava exatamente isso: Adonis, às vezes a gente está tão atarefado com o ministério da pregação que a gente vai procurar texto para pregar em vez de consultar a vontade de Deus. Para os outros. Exatamente. Isso é muito perigoso. Não trata a si. Exatamente. Isso sempre é muito pensando perigoso. em tratar os outros. Isso é muito perigoso. Vou levar uma palavra hoje para a igreja nesse sentido. Deixa eu hoje buscar aqui o que é que eu vou falar com ele. Igreja. E quando muitas vezes nós precisamos ter, a maioria, sempre nós precisamos ter esse discernimento. Mas nós queremos agradecer você, ore pelo seu pastor. Eu quero só ele está em viagem. encerrar minha fala falando que eu creio que a verdadeira profecia que o Senhor quer que nós estejamos todos os dias lembrando é a grande missão que o próprio Cristo nos chamou a realizar: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E usando agora um texto de Paulo, e que nós não nos embaracemos com as coisas deste mundo, desta vida, e nos esqueçamos dessa verdadeira profecia. E aí, meu irmão, o salmista diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e todas as coisas ele fará. Se você levar em consideração esses 3 textos, você descansará, confiando que o Senhor está cuidando de você. Eu agradeço a todos vocês que estiveram conosco. Obrigada pela participação. Vocês fazem com que nós nos motivemos a estudar mais e vençamos o cansaço
e estejamos aqui todos os domingos para estarmos compartilhando e conversando com vocês acerca daquilo que o Senhor tem colocado em nossas vidas. Amém? Josi já disse tudo. Obrigado você que nos assistiu. Nosso pastor está em viagem, está em deslocamento. Ore por ele. Ore pela avó Raimunda. Nós temos pedido oração nesse sentido, para que Deus faça a sua vontade, perfeita, boa e agradável. E você não pode perder hoje, 18h30, live. Você quer ver seu pastor? Ele está viajando, 12 horas de viagem, mas adivinha, será que ele vai faltar o culto? Eu acho que não. Ele gosta de ir à igreja, então ele vai estar aqui. Se tudo correr muito bem, a nossa oração é que Deus o traga em paz. Então, 18h30, nós estaremos aqui cultuando o nome do Senhor Jesus. Presbítero Kennedy, presidente em exercício, ore por nós e entregue as bênçãos apostólicas. Senhor Deus e Pai Celestial, mais uma vez, Pai, nós queremos te agradecer por este momento que o Senhor nos permitiu estarmos aqui na tua presença e podermos, Senhor amado, nos deliciar e nos deleitar, ó Deus, comentando e examinando e falando sobre a tua palavra, essa palavra maravilhosa que nos alimenta, essa palavra que nos dá instrução, que nos corrige. Pai querido, muito obrigado. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, Espírito, não nos deixa sozinho, esteja conosco em todos os momentos de nossas vidas, nos ajudando, Pai, nos dando força, coragem, ousadia. Meu Deus, gera em nós fé, gera em nós, Senhor amado, o desejo de te buscar, de te adorar e de conhecer mais e mais a ti. Pai, no nome de Jesus Cristo eu te peço, nos leva agora em paz para as nossas casas, abençoa cada irmão, cada amigo que nos assiste, Pai, nesta manhã. Pai, nos abençoa para que no culto à noite estejamos, Pai, todos na tua presença para te louvarmos e te adorarmos. Em nome de Jesus, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do seu Santo Espírito seja com todo o povo de Deus desde agora para todos sempre. Amém. Amém.